A gente dá continuidade aqui para a aula 2, né? A gente vai ver, principalmente, sobre os tipos de micro-organismo, né? Aqui a gente viu anteriormente, né, os principais conceitos de controle de infecções e agravos sanitários, a natureza, né, colonização e infecção, quais as principais diferenças, né, delas. A gente viu também as vias de transmissão das infecções, né, os fatores de risco que estão inseridos nessas infecções, as técnicas, né, do controle de prevenção e a importância do conhecimento sobre controle e prevenção de agravos sanitários. Então, aqui a gente vai começar já falando um pouco melhor sobre os micro-organismos que são causadores de infecção, né? A gente viu, no vídeo anterior que essas infecções, elas podem ser infecções bacterianas, fúngicas, virais e diversos tipos de infecções, né? Então, aqui a gente vai conseguir compreender como que são esses organismos, né? Como que eles se desenvolvem, o que que eles fazem, a, como que é a anatomia deles, né, para a gente conseguir entender como que essas infecções elas funcionam, tá bom? Então, no tópico 1, a gente vai ver, né, principalmente os tipos de micro-organismos que são causadores de infecções ali. A gente viu, né, as infecções bacterianas, as infecções fúngicas. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre esses micro-organismos. No tópico 2, a gente vai falar sobre os mecanismos de defesa que o nosso corpo tem, né, contra esses micro-organismos e, posteriormente, as medidas para combate desses micro-organismos também, certo? Então, no tópico 1, a gente já começa a falar principalmente sobre os micro-organismos que são mais conhecidos, né, que são as bactérias. Então, as bactérias, elas fazem ali as infecções bacterianas, né? Então, as bactérias, elas são micro-organismos unicelulares, procariontes, né? Uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, que deu um pouquinho de dúvida na aula passada, e que pode ser a mesma dúvida de vocês, né? Eu expliquei para algumas pessoas, outras não falaram se tinham essa dúvida, mas só para ficar um pouquinho mais claro. As bactérias, elas são seres unicelulares, elas possuem uma única célula, né? Mas isso não significa que elas não se reproduzem, tá? A gente tem no nosso organismo, né, essas bactérias, a gente pode ter no nosso organismo, essas bactérias, elas são chamadas de microbiota, tá, do nosso corpo, tem na nossa pele, nas nossas mãos, na nossa biota bucal, digestória, né, então, esses micro-organismos que são bactérias, elas possuem um fator fundamental de benefício para o nosso organismo. Essas são voltadas aí à, à colonização, a bactérias que realizam colonização no nosso organismo, tá? Já bactérias que possuem um fator de virulência um pouco maior, elas possuem um fator infeccioso, elas sim fazem, né, elas causam infecção nas pessoas que contraem elas, ok? Então, as bactérias, por serem seres unicelulares, elas conseguem sim se multiplicar, tá? Elas fazem a multiplicação por fissão binária. Então, uma bactéria, ela vai se dividir ao meio, né? E ela vai formar duas novas filhas, células filhas, né? Duas novas células filhas que vão formar duas novas células de bactérias. E assim posteriormente, tá? Caso surja um pouco mais de dúvidas sobre a reprodução de bactérias, me perguntem em sala de aula, tá? E a gente aborda um pouco melhor esse tema para que vocês consigam entender como que ocorre a reprodução. No entanto, essa questão de reprodução e de micro-organismos e como que essa bactéria ela vai se portar, ou até mesmo fungo, ela vai se portar no organismo, vocês vão conseguir ver melhor lá na matéria de microimuno, né? Aqui a gente só vai falar mesmo um pouco sobre as bactérias, mas é mais uma questão de vocês entenderem como que elas são, como que elas funcionam, mas de uma forma mais básica, tá bom? Mas, dando continuidade, né, as bactérias, os micro-organismos bacterianos, eles são unicelulares, né? E
esse fator de infecção ou não das bactérias vai depender do grau de virulência de cada uma delas. Então, o que seria o grau de virulência, né? O grau de virulência é quanto aquela bactéria vai conseguir causar uma infecção em determinado organismo, tá? Então, se bactérias possuem uma virulência mais baixa, às vezes ela vai causar uma infecção um pouco mais branda. Se existem bactérias que possuem uma virulência um pouco mais elevada, elas vão conseguir causar uma infecção um pouco maior. E claro, isso vai depender também da quantidade de bactérias que tem presentes no organismo, né, daquela pessoa e de como aquele sistema imunológico daquela pessoa tá, né? Porque, claro, às vezes, se uma pessoa tem um sistema imunológico um pouco debilitado, ela tem a infecção por um pouco de bactérias, ela já tem uma infecção, né, considerada grave, né, se o sistema imunológico dela estiver ruim. Mas se o sistema imunológico dela estiver bom e for uma quantidade de bactérias razoável, às vezes ela sente alguns sintomas da infecção, mas não é uma infecção que vai causar grandes malefícios, né? Agora, se é uma grande quantidade de bactérias e a virulência dessas bactérias é alta e o sistema imunológico desse indivíduo ele tá ruim, então muito provavelmente essa infecção ela vai causar ali grandes estragos naquele organismo, tá? Então, para a gente poder combater essas bactérias patogênicas, a gente tem que ter várias medidas, né? Principalmente as medidas que incluem ali higiene pessoal, higiene do local em que está habitando, né? Das superfícies, de objetos e principalmente vacinação ou uso de medicamentos como antibióticos, né? Claro, o uso indiscriminado de antibióticos pode causar um agravo aí nessa infecção, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas utilizam antibióticos de forma exagerada, sem necessidade, ou até mesmo utilizam antibióticos de uma forma errada, né? E aí esse antibiótico, quando essa pessoa vai utilizar novamente para determinada bactéria, ele já não funciona mais, né? Então, esse uso errado de antibióticos, ele pode acabar causando, pode acabar não sendo mais viável depois, né, na utilização contra determinada bactéria. Então, por isso que a gente é sempre orientado a não utilizar esses antibióticos indiscriminadamente. Então, aqui é só a título de curiosidade mesmo, né, para vocês observarem um pouco melhor sobre como é o organismo de uma bactéria, né? Aqui a gente consegue observar um pouco das flagelos delas, né? Esses flagelos menores são chamados de fímbrias. Aqui nós temos a cápsula, onde vai conter ali, né, todo o citoplasma. E aqui nós temos o material genético da bactéria, né? Ou seja, o DNA nucleóide. Então, todo o DNA da bactéria está aqui em formato circular, né? A camada externa, a camada de peptídeo glicano, né, a parede celular, a membrana plasmática, onde vão ter ali toda aquela a membrana que vai envolver, né, o DNA da bactéria. E o grande flagelo que é responsável por fazer ali a locomoção dessa bactéria, né? A bactéria é um ser microscópico, né? A gente não consegue enxergar ela a olho nu, né? Sem que haja um microscópio bom, né? Ou principalmente um microscópio eletrônico, né? A gente só consegue observar realmente as, em uma placa de Petri, né, as colônias das bactérias, né, mas a bactéria em si, a unidade de bactéria, a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, só realmente utilizando uma, uma lente de muita proximidade, né, para conseguir enxergar uma bactéria. Nós temos também as infecções virais, né, que são ali causadas pelos vírus, né,
Os vírus, eles são umas partículas bem pequenas, né, microscópicas também, e que podem causar várias infecções, tanto infecções sanguíneas quanto resfriados, né, HIV, infecções, desde infecções mais brandas até infecções mais elevadas. Eles são diferentes de bactérias e fungos e protozoários, né? Porque eles não conseguem sobreviver sozinhos fora de um organismo. Então, eles só conseguem sobreviver e se reproduzir utilizando o maquinário de uma célula, por exemplo. Eles entram no maquinário de uma célula, utilizam ela para eles poderem sobreviver e se reproduzir, né? E até mesmo ser transmitidos para outras pessoas. Então, eles não conseguem ter esse desenvolvimento sozinho, como as bactérias conseguem, por exemplo, né? As bactérias conseguem sobreviver tranquilamente desde que o pH esteja bom, né, ou a temperatura também esteja boa, mas ela consegue sobreviver tranquilamente em cima de um objeto, né, nas mãos mesmo, na microbiota, mas desde que aquele local esteja favorável para ela. Já o vírus, não, ele não tem essa facilidade, né, eles precisam das células para que eles consigam sobreviver e se reproduzir. Então, eles podem causar desde de gripe, resfriado, até AIDS, hepatite, né? Então, existe uma gama muito grande aí de vírus que podem causar grandes infecções, né? Que causam grandes danos à saúde pública até hoje. O tratamento para as infecções virais, a gente sabe muito bem que são principalmente as vacinações, né? Existem aí alguns vírus que que pode ser utilizado antibióticos, né, para que eles possam, para poder combater eles, mas a grande maioria é utilizado realmente as vacinas para que o sistema imunológico consiga combater os vírus ali naquele organismo. Então, aqui é só a imagem, né, de um vírus. Esse vírus aqui é um COVID-19, é um vírus do COVID, né? Então, aqui vocês conseguem observar ali os glicoproteínas, né? O capsídeo, onde está envolto ali o DNA desse vírus, né? O vírus, ele não chega a ser um organismo vivo, né? Mas ele possui também um DNA. E é através desse DNA que ele vai conseguir fazer a multiplicação, né? E aí tomar conta de determinados organismos. Nós temos também as infecções fúngicas, né, que são organismos multicelulares, então, diferente lá das bactérias, esses organismos, eles vão possuir muitas células, né, e células verdadeiras, então, são células eucarióticas, né, e eles geralmente podem causar infecções aí, principalmente na pele, nas unhas, ouvidos, sistema respiratório, né, pulmões, e eles podem causar essas infecções um pouco mais brandas, desde infecções brandas até infecções mais difíceis de curar. Eles podem ser encontrados também em vários ambientes, né? Eles podem estar em qualquer objeto, e eles possuem filamentos, né, onde esses esporos podem ser transmitidos tanto pelo ar quanto a em, em objetos, né, em alimentos, e a partir daí eles podem acabar causando algum tipo de infecção. Esses fungos, alguns fungos, né, têm um comportamento de produção de alimento. Então, a gente conhece aí os cogumelos, né, que são utilizados para alimentação também, e outros podem causar realmente essas infecções, como a aspergilose, né? Então, a gente tem uma gama muito variada no reino fungi, né? Esses fungos, eles podem causar desde de uma infecção, né? Claro que vai depender muito de que tipo de fungo que é, né? Até mesmo serem utilizados na culinária. A gente conhece, o mundo inteiro utiliza fungo como alimento, né? Alguns dos fungos como alimento. Aqui, alguns tipos, né? Esse aqui, por exemplo, um cogumelo, e esse aqui é um tipo de fungo que pode causar aí uma infecção,
vocês conseguem observar que eles possuem algumas hifas, né? E aqui possuem aí o sistema onde eles fazem a reprodução, né? Que é, podem ser levados aí pela água, por alimentos, ou até mesmo por, pelo ar, né? As pessoas podem aspirar esse tipo de esporos aqui e podem contrair um fungo que vai causar uma infecção respiratória nela, por exemplo. E nós temos também uns dos mais conhecidos, né, que são as infecções parasitárias, que principalmente existem em crianças, né? Criança que gosta de comer alimentos sujos do chão, que às vezes pode acabar contraindo aí um parasita, como o Ascaris lumbricoides, por exemplo, né? Está muito presente aí na infância, principalmente brasileira, no norte, né? Tem bastante influência aí desses parasitas. Então, esses parasitas, eles têm ali organismos, né, que vão viver dentro de outros organismos. Então, ele é denominado ali um parasita, né, um parasita que utiliza de um hospedeiro para que ele consiga sobreviver. Os vírus, eles também são conhecidos como parasitas, né, mas são uma outra classificação. Já esses parasitas aqui, eles se alimentam realmente e podem até mesmo crescer e se reproduzir dentro de um hospedeiro para poder, né, continuar sobrevivendo. Eles eles podem ficar fora do organismo, mas como eu havia dito no vídeo anterior, né, eles podem ficar fora do organismo, só que somente no óvulo mesmo. Ele não consegue se desenvolver e se tornar um indivíduo adulto fora de um organismo de um hospedeiro, né? Ele só consegue terminar de desenvolver até a sua fase adulta dentro de um organismo de um hospedeiro. E a partir daí ele pode ser tanto simbiótico quanto patogênico, né? Os organismos simbióticos são aqueles que utilizam o organismo de um hospedeiro, mas ele não traz nenhum malefício para aquele hospedeiro. É como se fosse o- uma colonização, né? Mas a grande maioria são organismos que são patogênicos, né? Então, são organismos que vão crescer, vão se desenvolver e vão acabar causando uma infecção, né? Uma perda de nutrientes daquele organismo que está servindo como hospedeiro, né? Por exemplo, a Taenia solium. A Taenia solium, ela é contraída de carne mal cozida, né? Principalmente carne de porco mal cozida. Então a pessoa se alimenta, tem um oocisto, né? Que é tipo um ovinho daquele dessa desse parasita, e a pessoa se alimenta e come, e esse parasita ele vai parar no intestino. Então, ali aquele parasita ele vai se desenvolver e vai crescer e vai se reproduzir. Só que aquele organismo ao longo do tempo, com aquele parasita vai ficar por tanto tempo, vai ficar tão grande naquele organismo que ele vai começar a tomar os nutrientes e vitaminas ingeridos por aquela pessoa. Então, consequentemente, aquela pessoa vai se tornar anêmica, ou até mesmo pode, hoje em dia não tanto, porque a gente já tem aí remédios que fazem com que esses parasitas morram, né? Mas antigamente as crianças morriam porque tinham lombrigas muito grandes, né? E que acabavam tomando todos os nutrientes do intestino daquela pessoa, e aquela pessoa acabava morrendo por anemia ou por algum outro fator, né? Mas existiam antigamente muito índice de parasitas, principalmente em crianças que realizavam esse tipo de infecção, né? Então, aqui nesse fator de infecção parasitária, existem vários tipos de parasitas, né? Eles podem ser tanto protozoários, quanto eumintos, quanto artrópodes também, né? Que são aqueles principalmente que estão interligados ali com caramujos, né? E que podem ser contraídos aí por pessoas e que posteriormente pode desenvolver uma outra patologia. Aqui a gente conhece também a malária, né, que é desenvolvida aí pela presença de um parasita.
a leishmaniose, né, e a toxoplasmose principalmente. Então, aqui é só mesmo a caráter de conhecimento, né? Vocês conhecerem a fisionomia aí de um parasita, de uma lombriga, né? Isso aqui é uma Ascaris lumbricoides, né? A gente consegue observar principalmente pelas características. Essa aqui, nesse caso, é uma fêmea. As fêmeas, elas possuem essa característica maior, né? Já os machos, eles possuem a característica menor, eles não possuem essa cápsula envolta aqui.